estou muito feliz por estar aqui nessa noite, pela segunda vez, a primeira igreja que eu prego, pela segunda vez estou pregando aqui. Faço parte da missão mundial SP, estou embaixo da autoridade do nosso pastor, nosso apóstolo, que é o Bispo Paulo Moura, apóstolo Paulo Moura, na verdade, a gente já tem o costume de chamar de Bispo Paulo Moura, mas é apóstolo Paulo Moura, e com certeza a gente tem dado muito glória a Deus ali, e agradecido ao Senhor por todos os dias, por todas as bênçãos que Ele nos tem dado. Então nós somos gratos a Deus, essa oportunidade para nós é única, é rica, é maravilhosa, é uma oportunidade que não vai ter outra igual. Então hoje você tem aqui a oportunidade também de dar mais uma glória a Deus nesse momento, pela minha vida, pela vida do Senhor. Amém? Eu quero glorificar a Deus porque fui convidado para falar para os adolescentes, eu imaginava que ia ter aqui um monte de adolescentes. Na verdade veio mais do que eu imaginei ainda, então foi uma bênção, né? Nós vamos estar aqui, eu preparei bastante, fiquei estudando hoje um pouquinho sobre o que eu ia falar para vocês. E na verdade a gente sabe que é o seguinte, na hora que a gente vai pregar a palavra do Senhor, geralmente Deus muda tudo. Ele tem o jeito dele, Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quiser. E nós estamos aqui para ser um canal de bênção para as suas vidas. Nós agradecemos a Deus, também tenho filhos adolescentes, tenho meu filho que está aqui, já é um rapaz, está com 21 anos, graças a Deus, está solteiro, quer me casar também, Deus abençoe ele. Tá? Tem a minha sobrinha que está aqui também, uma bênção, filha do irmão Valdemir, né? Tem o Guilherme que está aí também, que é uma bênção, também fiquei muito feliz de ver ele aqui lendo a palavra do Senhor no começo do culto, uma bênção. E eu sou feliz, querido, porque graças a Deus o Senhor na minha adolescência, Ele moldou o meu caráter de acordo com o que Ele preparou para nossas vidas, para o nosso futuro. Então hoje o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: Deus, Ele tem um caminho para vocês. Como adolescentes, vocês podem ter certeza, se vocês estiverem debaixo da promessa do Senhor, se forem obedientes, se obedecerem o que Deus manda, podem ter certeza que o futuro de vocês será brilhante. Amém? Para não ficar nas minhas palavras, vamos ler aqui a palavra do Senhor no Salmo 119. Embora eu vi que o tema era em Malaquias, mas eu preparei uma palavra em Salmos, capítulo 119. Até porque vocês são adolescentes, mas já quase jovens, né? Você fala que é adolescente, às vezes fala, não, adolescentes não, eu não sou adolescente, eu sou jovem. E graças a Deus, Deus nos tem trazido para falar nesse tempo sobre essa palavra. E vamos meditar um pouquinho aqui nesses assuntos, amém? A palavra do Senhor diz assim, em Salmo 119, no versículo 9, ela diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todo o juízo da tua boca, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Glória a Deus. Queridos, nos dias que nós vivemos, no mundo turbulento, chamado mundo globalizado, no mundo onde o jovem, onde as crianças aprendem muito cedo, onde você pega hoje uma criança com 6, 7 anos de idade, uns deles já está tão instruído que às vezes dá até baile na gente. Você pega um iPad, você pega um iPhone, você dá na mão de uma criança de 5 anos, hoje ele destrói o negócio. E você fala, Deus, como é que pode isso? Como é que pode avançar tanta inteligência dessa criança? É porque realmente é o final dos tempos. É o final dos tempos. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriariam. As tecnologias que estão aí estão fazendo com que isso aconteça. Tem muita gente hoje que perde mais tempo em Facebook, em Twitter, em não sei o quê, e deixa de meditar na palavra do Senhor. Então hoje nós vamos falar aqui a respeito do jovem, a diferença do jovem que mantém o Senhor, a chama do Senhor acesa no coração. Porque esse, querida, é o melhor caminho, você pode ter certeza. Se você perder 10 horas do dia, que muitas vezes o adolescente estuda 4 horas, fica aí 8 horas às vezes, ou 10 horas dentro de casa. Se você pegar pelo menos 2 horas desse dia para ler a palavra do Senhor, você pode ter certeza que sempre que o inimigo te tentar, você vai lembrar de uma palavra que o Senhor vai te dar na hora, e com a sua mente você vai resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Amém? Então quando a gente fala de jovem,
A vida dos adolescentes não é nada fácil, a gente sabe disso. Por quê? Está em um momento de formação de caráter, muitas vezes ele depende do lar onde ele está vivendo, ele está dependendo do quê? Dos pais que ele tem, da família onde ele foi criado, de tudo o que ele ouviu, de tudo que ele aprendeu, dos conselhos que seus pais deram. É por isso que depois ele vai se tornar um jovem, futuramente um homem ou uma mulher de Deus, desde que os seus pais ensinem o caminho e que ele deve andar, conforme diz a palavra do Senhor. Então, quando a gente fala para adolescentes, a gente fica preocupado em trazer, às vezes até dizer o que você vai falar. Por quê? Nós, por exemplo, nem eu e meus irmãos, nós somos criados sempre no caminho do Evangelho. Sempre desde pequeno, fomos criados na presença do Senhor. Eu tinha uma mãe que orava muito, uma mulher de Deus. Um pai que até hoje é uma bênção, é um homem de Deus que quando ele dá um conselho para a gente, pode acreditar que Deus está falando através da boca dele. Então isso para nós é uma alegria. E quando eu vejo vocês aqui, eu penso a mesma coisa. Eu falo, Deus, como é que será que está o ensinamento para essas crianças? Será que elas estão sendo, será que esses adolescentes estão sendo tratados de acordo com o que a palavra que o Senhor manda? Eles estão sendo ensinados no caminho que deve andar? Eu creio que sim, porque nós temos aqui homens de Deus, seus pais são homens de Deus, mulheres de Deus, e tenho certeza que eles fazem de tudo para vocês serem felizes. E para ser feliz só tem um caminho: estar de acordo com a palavra do Senhor. Não se deixe, não se perca por coisas desse mundo, por coisas fúteis, coisas que não vão te levar a nada. Você tem que sempre lembrar que Deus tem o melhor para você. Pode dar glória a Deus, pode dar aleluia. Lembre-se, nunca deixe de lembrar que Deus tem sempre o melhor para você. Então é lindo quando você vê crianças, adolescentes, ou uma igreja que foca nisso. Porque hoje, querido, existe um problema sério dentro das igrejas. Eu vejo nas igrejas que a gente anda por aí fora, às vezes você vê uma dificuldade muito grande em prender esses adolescentes na igreja. Por quê? Nós não temos que prender adolescentes com entretenimentos, querido. Nós temos que prender adolescentes com a palavra de Deus. Temos que colocar no coração dessas crianças, desses jovens, o desejo de ser novos pregadores, de ser novos cantores, pessoas determinadas, pessoas arrojadas, pessoas que realmente pensem que o melhor da vida é estar na presença do Senhor. Porque hoje, as alegrias, as festas que o mundo proporciona, a música que a gente ouve hoje no meio gospel, muitas vezes as palavras que a gente ouve por aí fora são palavras que muitas vezes não focam essa juventude. E essa juventude, esses adolescentes, são a igreja de amanhã. E temos que preparar eles hoje, não é amanhã, é hoje que você prepara a igreja que você vai ter no futuro. Então, eu sou grato a Deus, e eu creio que Deus tem feito uma grande obra aqui, até porque, para ter um evento desse hoje com adolescentes, são poucas as igrejas que estão focando. Muito poucas. A gente tem visto aí, foca-se em jovens, foca-se em grandes cantores, foca-se em grandes pregadores, mas esquecem de formar os cantores e os pregadores que vão estar amanhã louvando ao Senhor para mudar essa terra. Porque nós somos o sal da terra, e para isso nós temos que estar preparados. Temos que ter o coração aberto, temos que ser inteligentes para deixar Deus agir na hora que Ele quer agir, do jeito que Ele quer agir. Porque o Espírito é sujeito ao profeta. Então você tem que estar preparado, você tem que saber quando é Deus que está falando, quando é Deus que está te levando para o caminho que você tem que trilhar. Amém? Glória a Deus. Então, querido, quando a gente vem falar de adolescentes, de jovens, tem algumas coisas que são importantes. Eu vou falar de alguns tópicos que são bastante importantes que você, jovem, você adolescente, tenha em sua mente. O jovem, o adolescente, ele tem que ser transparente. Transparente em que sentido? Você não pode guardar mágoa dentro de você, você não pode ter desejos que de repente o seu pai e sua mãe não está sabendo, você não está vendo, e de repente você fica murmurando, pensando, se não fosse meu pai eu fazia, se não fosse a igreja eu fazia, se não fosse isso eu fazia. Por quê? Isso que você está abrindo uma lacuna, você está deixando uma brecha para que o inimigo use essa brecha para poder te apertar lá na frente. Então o que você tem que fazer? Senhor, no momento que eu estiver angustiado, estiver com um problema, estiver faltando transparência minha com meu pai, com a minha mãe, coloque na tua cabeça que Deus sabe e tem o melhor para você. Então nessa hora você tem que clamar ao Senhor e Ele vai responder para você do jeito que Ele quer, do jeito que Ele tem que fazer na tua vida, Ele vai fazer. Mas nunca pense em fazer coisas sem que Deus saiba, porque você está sabendo direto. E seu pai e sua mãe, o pastor da igreja, esteja sabendo também. Por quê? É dessa forma que você vai crescer espiritualmente, querido. Não tem outro jeito. Então hoje, essa palavra a gente vai começar ela bem grande aqui, depois a gente vai chegar lá nos rap, eu também gosto, os retetés, as alegrias eu gosto também, mas é importante a gente falar para adolescentes, então vamos falar sobre isso. Amém? A pessoa tem que ser flexível. Por que flexível? Flexível no sentido de que nem tudo que um adolescente quer é o que é certo. Então você usa sempre as experiências dos mais velhos para você se balizar no que é que Deus quer para a tua vida. Muitas vezes você precisa de ter um exemplo. Quem é o exemplo teu hoje? Qual é o exemplo que você está seguindo?
Quem é que você está vendo como uma baliza, como um caminho para você falar, Deus está na minha vida, Ele vai mudar o meu caminho, sempre vai estar comigo. Então, queridos, o que a gente pensa é o seguinte: para que isso aconteça, você tem que ter pais abençoados. Você tem que ter uma igreja abençoada, você tem que ter um pastor abençoado. E nós temos certeza que aqui tem paz, tem pastor, tem direção de Deus, tem o Espírito Santo. E isso é importantíssimo para mim. Você nunca vai esquecer disso. Se você frisar, se você focar no que Deus tem para você, no que Deus fala contigo todos os dias, você pode ter certeza que você vai formar seu caráter de uma forma especial, de uma forma que Deus vai ter prazer em ver você viver nessa terra, e você vai ter prazer em Deus. Por quê? Deus sempre tem o melhor para você. Amém? Glória a Deus. Outra coisa importante que muitas vezes o adolescente não pensa, e às vezes eu falo isso porque eu também tive essa fase, né? Questão de submissão. Isso é muito complicado, né? Quando você fala de submissão, é terrível. Às vezes nós, os mais velhos já, 40 anos, 30 anos, o pastor fala assim: olha, eu vou até fazer, mas meu coração não pede para fazer. Mas por ser submisso você vai fazer. Então, quando a gente fala de adolescente, a mesma coisa, aprenda desde pequeno a ser submisso à voz do seu pai, à voz da sua mãe, porque eles com certeza querem o melhor para você, querido. Tá? Isso é bênção de Deus para você. Então nunca deixe de ouvir os mais velhos, nunca deixe de pensar que Deus tem o melhor para você, e Ele vai fazer isso através de quem? Através do seu pai, através da sua mãe, através da sua igreja, e principalmente por quem? Pelo intermédio do Espírito Santo de Deus, que vai dirigir os seus. Glória a Deus. Outra coisa importante também: o adolescente tem que ser tratável. Por que ele tem que ser tratável? Tem que ser um adolescente que você consiga falar com ele, tem que te ouvir, você tem que explicar para ele, para que ele entenda. Então, isso é importante, porque se você ver como foi no passado com os profetas, com Daniel, com Geazi, se você lembrar daquela vez que Geazi estava lá e o profeta falou: dá uma olhada lá, vê se tem uma nuvem que vai ter uma chuva, e ficava assim. Imagina se ele não fosse tratável, se ele não fosse submisso, o monstro lá de Eliseu, fosse lá e olasse e falar: realmente tem uma mão pequenininha. No princípio ele até duvidou, mas Eliseu falou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E ele viu. E para que o Senhor abra os seus olhos, você tem que ser submisso, você tem que ser tratável, você tem que ser flexível, porque nem sempre, queridos, o caminho que a gente escolhe é o caminho que Deus tem para nós. Isso é um grande erro hoje. Você vê hoje adolescentes nesse mundo aí perdidos, você vê as últimas notícias desses últimos dias, só tristeza. Se você procurar a adolescência do mundo hoje, o que o diabo tem oferecido para eles aí fora é morte, é destruição, é drogas, é prostituição, é um número infinito de tantas tranqueiras, tantas porcarias que a gente tem visto aí, e dá medo hoje de você ter filhos, às vezes, porque você pensa no futuro deles e vê esse mundo se corrompendo, você vê o diabo usando pessoas que às vezes estão dentro até mesmo do seu próprio convívio, e isso é por isso que é importante nesse momento você ter Deus na sua vida, porque Ele vai te guardar. Então, a palavra do Senhor diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconda a palavra do Senhor no teu coração, mas use principalmente ela na mente, e ande em espírito e em verdade, porque hoje tem muita gente andando em espírito. Você vê hoje a gente adora, grita, canta, pula, etc. Mas é verdade. É verdade. O que você é aqui na igreja, você tem que ser lá na tua casa. A bênção que você é aqui na igreja, você tem que ter lá na tua escola. Por quê? É lá que Deus vai usar você para que outros enxerguem na tua vida o poder dele. Para que outros enxerguem na tua vida a bênção que ele tem sobre a tua vida. Então nunca esqueça disso. Coloca a palavra do Senhor no teu coração. Ande em espírito e em verdade. Porque em espírito, queridos, nós temos muita gente andando. Você vê ele pulando, dando glória a Deus, gritando. Mas e a verdade? Você encontra o jovem lá fora, o adolescente lá fora, muitas vezes ele está meio que andando em más companhias, e a Bíblia diz, o ditado diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Muitas vezes você tem um pai abençoado que mostra para você o caminho, traz você para a igreja, investe em você, coloca numa escola boa, faz você fazer inglês, faz você fazer não sei o quê. E lá na frente tem um amigo teu torto da vida lá que o diabo está segurando ele ainda, que você não consegue pregar para ele e está junto com ele. O que pode acontecer nisso? Você ser contaminado pela vida podre que às vezes ele tem. Então você tem duas situações. Primeiro, ou você foca em Deus, seja revestido do Espírito de Deus, seja coberto pelo sangue e pelo poder que é o nome dele. E aí você vai evangelizá-lo para ganhá-lo para Jesus. Ou se você não estiver preparado para isso, volte para a tua igreja, ore mais, adore mais ao Senhor e fuja da aparência do mal. Isso é um conselho que eu dou para vocês, tá? Então é assim, não adianta, a gente gosta de pessoas lá fora, eu tenho muitos amigos, muita gente que anda junto comigo e tal, mas eu sei o limite.
Então você tem que sempre estar ligado com Deus. Deus, olha, esse cara vai fazer isso, será que isso vai ser bom para mim? Mesma coisa você lá na rua, lá na sua escola, adolescente, vamos ouvir o Rebelde, não sei o que, cai fora disso, vai ouvir o hino de adoração a Deus, esquece a tal das Chiquititas, cai fora do jogo do carrossel, creia, Jesus tem o melhor para você. Pega essas 2 horas que você vai perder, ou meia hora, 40 minutos você vai ver essa novelinha lá que está levando a criançada tudo pro mal aí, e vai te meditar na Bíblia, vai guardar a palavra do Senhor no teu coração. Isso é que é o bom para você. É dessa forma que a gente vai vencer as lutas da nossa vida, o dia a dia vai ficar melhor. Por quê? Se você tiver Deus no teu coração e a palavra dele, nunca o inimigo vai ter poder para te tragar. Amém? Glória a Deus. Uma outra situação importante, o jovem tem que ser decidido. Hoje, queridos, é muito comum a gente entrar principalmente no meio evangélico. Eu falo isso porque a gente está na igreja, a gente vê todo dia como é que é as coisas lá. A gente vê muita criança, muito jovem, que o garoto chega a 15 anos, a 16 anos, ele ainda não sabe do que ele vai fazer da vida, o que ele vai ser na vida. Então, isso é um problema sério, a gente vê, porque assim, você tem que focar no espiritual sim, mas você não pode esquecer que você tem uma vida nessa terra. Você tem que mostrar a bênção de Deus na sua vida através de alguma coisa, através de alguma área que você esteja usando, esteja trabalhando, esteja fazendo na tua vida profissional. É dessa forma que Deus vai mostrar para aquele homem é próspero. Por quê? Porque ele trabalha e porque eu abençoo ele. E o outro vai ver da mesma forma. Ele é crente, mas ele é inteligente, ele estudou, ele fez o inglês, ele fez o espanhol, ele sabe falar 2, 3 línguas, ele sabe fazer alguma coisa na vida, porque não adianta, queridos, nós estamos cheios e cansados, vou dizer para vocês aqui de todo o coração e com muita humildade diante de Deus, nós estamos cheios e cansados de gente que infelizmente, por não ter uma oportunidade, ou até mesmo por ter uma religiosidade tão grande, ele esqueceu que a vida dele tinha que seguir. Então você tem que ter um paralelo. Deus está na minha vida, mas nem por isso eu vou deixar de fazer a minha parte. Qual é a sua parte? Você tem que estudar, você tem que fazer, você tem que deixar Deus agir e nunca deixar de crer que se você fizer o melhor por você, Deus também estará fazendo. E se você fizer o melhor para Deus, aí mais ainda, aí que Ele vai te dar mais bênçãos, vai te colocar na posição de honra e a glória de Deus sobre a tua vida. Nós precisamos, nessa noite, de termos presidentes crentes, precisamos ter juízes crentes, precisamos ter governador crente. Por quê? Esse mundo está corrompido, querido. Hoje é incrível, você vê hoje na política, se você olhar até alguns crentes que nós temos colocado lá dentro, chegam como cordeirinho nas eleições, quando viram lá dentro, viram lobos. Então nós temos que tomar cuidado, nós precisamos de gente inteligente. Por isso que eu digo, a igreja ela tem que crescer com inteligência, tem que ter jovens, tem que ter adolescentes sábios, tem que estudar, tem que focar, tem que aprender, tem que colocar a vida no altar, tem que estar debaixo da glória de Deus. Por quê? No momento que você chegar naquela posição que Deus vai te colocar, você saberá conduzir a tua vida da forma e do jeito que Ele quer, no caminho que Ele quer para você. Então não perca essa chance. Enquanto você é novo, estude, trabalhe, corra, seja flexível, seja tratado, seja um jovem motivado, não perca a motivação. Glória a Deus. E a igreja sempre, nós pedimos sempre, lá na missão, a gente faz sempre isso. Gente, motive esses jovens, motive esses adolescentes, usem eles, fazem eles trabalhar. Por quê? Isso é importante, essa igreja aqui ela só vai crescer se você investir nos jovens, se você investir nessas crianças. Por quê? Amanhã ou depois nós ficamos velhos, cansados, e a Bíblia mesmo fala, quando você chega aos 70 anos é cansaço e enfado, querido. Até lá nós temos que trabalhar, depois lá para lá nós temos que ter gente para continuar remando, tem que ter alguém para segurar nossa mão lá no alto, e essas pessoas que vão segurar sua mão no alto são essas crianças, são esses adolescentes, são esses jovens. Então a igreja tem que investir nos jovens, tem que investir nos jovens. Por quê? Deus tem algo grande com essa juventude nessa nação. Se tem alguém que Deus está esperando para transformar esse mundo, é a geração que está aqui. Não é a nossa, não é a próxima, é essa geração aí. É você que Deus quer usar. É você que Deus quer usar para falar a palavra dele. É você que Deus quer usar para cantar hinos de exaltação aí, de adoração aí. É você que Deus quer usar para curar os enfermos. E a bênção seguirá os que creem. Se você crê, Deus vai te usar, Deus vai te preparar e vai te moldar como um vaso na mão do oleiro. E Ele colocará o óleo dele na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Uma coisa importante, o jovem, o adolescente tem que ser disposto, porque se você tiver disposição, Deus sempre estará na tua vida, Ele vai sempre te ajudar. Uma coisa é importante, você vai fazer um evento desse, com certeza no princípio é meio difícil. Vamos fazer um evento para adolescente. Mas veja bem, não
sei, será que vai dar? Esse desânimo, querido, é muito complicado. Isso atrapalha muito a obra do Senhor. Nós não podemos ser desanimados, nós temos que ter bom ânimo, como diz a palavra do Senhor. Como disse Deus a Josué, tem de bom ânimo, que eu estarei contigo, farei a coisa acontecer. É assim que tem que ser, querido. Nós temos que ter bom ânimo. Então nunca esqueça, o ânimo tem que estar na vida de todos. Isso não serve só para eles, serve para toda a igreja. Temos que ter ânimo, querido. Nós não podemos desanimar, porque Deus tem grandes coisas na vida de todos aqui. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, na minha vida, na vida do pastor, na vida dos músicos, enfim. Deus tem uma grande obra para fazer. E só vai fazer se nós colocarmos a mão no arado e começarmos a trabalhar. É impossível Deus salvar essa nação mais do que tem salvo se nós não continuarmos trabalhando. Hoje, querido, nós temos visto aí grandes pastores que trabalharam, deram a sua vida, se esforçaram, trouxeram-nos até aqui. E agora, qual é a nossa responsabilidade com esse século, com esse mundo, com essa igreja nesse tempo? A nossa responsabilidade é ir buscar os perdidos que estão lá fora. Porque a Bíblia diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. O importante e o que nós temos visto hoje é que muita gente quer pregar dentro da igreja, mas ir lá fora buscar o pecador, buscar o jovem que está perdido nas drogas, buscar o cara que está no crack e ninguém quer ir. Por quê? É difícil, mas Deus te revestiu com poder e com autoridade. Se você crer e tiver vontade, tiver bom ânimo, se for flexível e ouvir a voz de Deus, pode ter certeza que Ele vai fazer a coisa acontecer, porque Deus é fiel. Ele jamais vai te deixar numa batalha. Se você fala: Deus, eu quero trabalhar para o Senhor, eu vou buscar esses jovens que estão perdidos aqui no Pirajussara, que estão perdidos no Imbu das Artes, no Taboão da Serra, em São Paulo. Ele não pode ter certeza que Deus vai te mover, Ele vai fazer acontecer do jeito que Ele quer, na hora que Ele quiser. Mas que Ele vai fazer, Ele vai. Glória a Deus. Se você der lugar, Ele vai fazer. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus precisa de jovens, Deus precisa de gente que vá à luta a cada dia. Não é vencer uma batalha hoje e falar: tenho a vitória. A vitória foi hoje, mas amanhã eu tenho outra vitória, outra batalha maior ainda. Eu vou vencer amanhã de novo. Porque a Bíblia diz: nós temos aqui, é de vitória em vitória e de glória em glória. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Deu glória que Deus vai derrubar ele e você vai ter mais uma vitória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando a gente fala para adolescentes, você tem as três fases que são importantes. Você tem uma fase de conhecimento, você tem uma fase de mudança e você tem uma fase de responsabilidade. Glória a Deus. A primeira fase pode ser interpretada como uma fase da descoberta. Ou seja, você está se descobrindo, você está indo atrás de Deus. Aí você vai lá no Salmos 40, né? Você vai procurar, você precisa verificar como está lá. Você está falando assim, ó, é tempo de procurar conhecer a Deus. Você tem que conhecer a Deus agora. Era incrível, na minha época, quando eu tinha aí 12, 13 anos, 14 anos, agora estou quase com 42 já. Naquela época, era incrível como a juventude, como a garotada, crianças 10, 8, 9, 10 anos, eram batizadas com o Espírito Santo. Porque nós nos dedicávamos muito mais a estarmos na igreja. Era interessante como você ia numa vigília e você via um monte de crianças lá e Deus batizava aquele monte de gente. Será que Deus mudou? Será que Deus mudou? Deus nunca vai mudar, querido. O que falta é nós nos dispormos a buscar a Deus, a conhecer a Deus, a ter intimidade com Deus. O grande problema hoje nosso é o quê? Nós queremos bênção, queremos isso, queremos aquilo, mas não queremos ter o principal, que é a intimidade com Deus. Deus quer ter intimidade com você, Deus quer se relacionar com você, Ele quer usar a tua vida, mas para isso você tem que dar lugar. Você tem que estar do jeito e no centro da vontade de Deus. Entre você e o céu tem que estar somente Jesus. E para você chegar a Jesus, você tem que fazer a vontade dele. Você tem que estar com a palavra dele escondida no teu coração 24 horas por dia. Então isso é muito importante. Então eu vejo o seguinte: hoje nós não vemos mais isso acontecer. Cadê o batismo com o Espírito Santo, que era tão interessante? Antigamente você entrava na igreja, você era batizado nas águas. Pelo que eu sei que era ser batizado com o Espírito Santo. Era uma coisa de louco. Você tinha que ver como vocês tinham um livro que fala caçadores de Deus. Naquela época, você via os verdadeiros caçadores de Deus, porque a pessoa se batizava nas águas e corria. Deus, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo, eu preciso falar em língua estranha, eu preciso de ter poder na vida. Não, queridos, nunca perca essa visão. Creia, se você não é batizado com o Espírito Santo ainda, hoje é uma grande oportunidade que Deus está te dando para você causa da constituição. E eu creio que Deus vai batizar a gente com o Espírito Santo aqui nessa noite, porque a glória é dele e a bênção dele para a tua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vemos, querido, também uma segunda fase do próprio adolescente, enquanto está operando,
todos nós temos que passar por mudanças. Nós passamos por mudanças corporais, passamos por mudanças na nossa vida, deixamos de ser criança. Muitas vezes ele cresce adolescente, mas ele ainda é um adolescentezinho do papai. Ele vai crescendo, vira jovem, mas ele ainda é um menininho do papai e da mamãe. Não é verdade? É desse jeito. Mas você nunca pode esquecer que você tem uma responsabilidade. Você tem um caminho a seguir. Então, é muito importante que você determine na sua vida quem você quer servir. O que você quer fazer? Você quer servir a Deus? Você quer caminhar nos caminhos que Deus tem para você? Onde Ele tem vitórias, onde Ele tem bênçãos, onde Ele tem riquezas para você, onde você poderá fazer a diferença? Ou você quer, de repente, se desviar e andar naquela vida louca que está lá fora? Eu creio que ninguém aqui quer. Sabe por quê? O mundo não te oferece nada de bom. Tudo que Ele te trouxer é só ilusão. Você vai ter uma vitória, mas você vai ter uma visão no momento que é maravilhosa, mas depois a consequência vem. E você vai ter que voltar para a igreja, pedir perdão a Deus, pedir perdão ao seu pastor, e Deus perdoa aquele. Mas a consequência do pecado muitas vezes é triste, é terrível. Então, eu digo para vocês que nessa fase que vocês estão hoje como adolescentes, acreditem, Deus nunca vai deixar vocês no caminho. Aleluia. Pode ter certeza que onde você estiver, Deus vai estar com você. Aleluia. Mas não deixe os seus olhos abertos para esse mundo. Quando você vê algo que não agrada a Deus, fuja dele. Fuja da aparência do mal. Hoje é um negócio impressionante. É uma coisa, parece que o demônio tem usado um pouco os psicólogos, sei lá quem, essas imundícias todas desse mundo aí, para trazer mensagens subliminares para vocês, através de música, através do funk, que é um inferno na vida do povo aí fora. Gente, isso não é coisa para adolescente. Adolescente tem que ser tratado, ele tem que ser ensinado o caminho que Deus quer para ele, não é isso. Então hoje, quando você vê essas coisas, fuja disso, cai fora disso. Por quê? Deus tem o melhor para você no caminho dele, na palavra dele. Cante hinos, ouça programas evangélicos. Se não te agradar, ouça hinos, mas deixe de ouvir aquela música mundana que está lá fora, trazendo, como posso dizer, contaminando a sua mente, tirando aquele espaço que Deus estava ocupando. Não deixe, queridos, não deixe. Seja fiel a Deus, que Deus com certeza vai trazer para você o melhor dessa terra. E a Bíblia diz: se você ouvir e crer, você terá o melhor dessa terra. Amém? Dá uma glória a Deus da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E o adolescente hoje, ele é responsabilizado muito cedo. Por que muito cedo? Se vocês aprendem tudo, desenvolvem tudo, conhecem tudo muito cedo, automaticamente a cobrança vai ser maior muito cedo. Então hoje, quando o seu pai chega para você, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não adianta reclamar, querido. É que você já está se tornando um adulto, um jovem, você já está tendo ali já está sendo formado o seu caráter para você ser uma pessoa direita, uma pessoa com caráter de Deus, então responsável, entendeu? Você será responsabilizado por todos os seus atos. Então a partir daí, quando chega nessa fase, que é a terceira fase, a fase do adolescente lá, que ele está mudando, já passando para um jovem, nessa hora você tem que ter total responsabilidade. É incrível, hoje infelizmente eu vou repetir, porque realmente me incomoda muito hoje dentro das igrejas. Você vê jovens com 15, 16 anos e o garoto não sabe o que vai fazer da vida, se ele vai ser um médico, se ele vai ser um advogado, se ele tem ideia de fazer uma faculdade, porque nós passamos por uma fase, eu lembro disso, nós passamos por uma fase na igreja, isso há anos atrás, onde a única visão que nós tínhamos era o quê? Ou você vai ser um cantor evangélico ou você vai ser um pregador da palavra, mas estudar ninguém queria, estudar não. Por quê? Porque o nosso foco era só espiritual. Vamos ser crente, vamos ser crente, vamos ser crente. Você estava na igreja. Mas hoje não tem jeito. Você não pode ser religioso. Nós temos muita religiosidade. Hoje não. Nós temos que mudar isso. Nós temos que ser tementes a Deus, temos que ser servos de Deus, mas temos que ter objetivos na vida. Então, quando eu falo para adolescentes, eu digo o seguinte: o objetivo tem que ser determinado cedo. Porque se você não tiver um objetivo, você não tem onde vai chegar. Se você não tiver um caminho, não tiver um alvo, você não sabe aonde você vai querer chegar. Então, queridos, determine isso na sua vida. Fala: eu quero ser uma médica, eu quero ser um doutor, eu quero ser um juiz, eu quero ser um presidente. Você tem toda a vida para chegar onde você quer alcançar. E se você estiver nos caminhos do Senhor, estiver nos caminhos de Deus, você pode ter certeza que Ele vai te levar muito mais fácil. Aleluia. Porque o mundo pode te levar, mas Ele vai te levar de uma forma torta, de uma forma tortuosa, caminhos que não agradam a Deus. Mas se você estiver na presença de Deus, pode ter certeza, Ele vai te levar, vai te instruir, e você chegará e será uma grande bênção para esta nação, para esse povo, para a tua igreja. Glória a Deus. Então, querido, nós estamos num campo de batalha. A vida nossa hoje, a igreja do Senhor hoje, ela está no campo de batalha diariamente. Toda hora você tem uma afronta, toda hora você tem um inimigo na tua frente.
mas cabe a nós, tementes a Deus, servos do Senhor, adorarmos a Ele todo dia e estarmos revestidos de poder. Nós temos que estar revestidos com a armadura de Deus, porque é somente com ela que você vai vencer, é somente com ela que você vai ter armas para lutar contra o inimigo, que a cada dia ele cresce, cada dia ele aparece mais, mas Deus tem vitória para a sua vida. Se você acreditar e glorificar o nome do Senhor, pode ter certeza que Deus vai te dar uma grande bênção. Exalte ao Senhor nessa noite, dê a glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Existe uma coisa também, querido, que é a lei da semeadura. A Bíblia diz assim: tudo que você semear, você vai colher. E o que você está semeando hoje, quando você está na igreja, quando você está na presença do Senhor, quando você está dizendo que é um crente, como diz até um gospel, como diz aí fora, todo mundo quer ser gospel. Você fala, eu sou crente, ninguém mais quer dizer, né? É gospel, eu sou gospel, né? Então hoje não, nós somos crentes, somos evangélicos, somos adoradores de Deus, somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus Cristo. E aí eu te pergunto, o que é que você tem feito para mostrar a esse mundo que você é um servo de Deus? O que é que você como adolescente, você como jovem, você como crente, a igreja como crente, o que nós temos feito? O que é que nós temos feito para mostrarmos a este mundo que nós somos servos de Deus? É sério isso, querido? É muito sério. Porque o que a gente plantar, nós vamos colher. O que você, adolescente, plantar, você vai colher. Então pense nisso sempre. Honra teu pai e tua mãe. Caminhe nos caminhos do Senhor. Ouça eles. A Bíblia diz que aquele que ouve os conselhos do seu pai, ele terá longos dias na terra. Nós estamos vendo tanta gente morrendo cedo, tanta criança, tanta adolescente aprontando, fazendo cada doideira aí fora. E é um caminho que não tem volta, a não ser que Jesus vá lá, através da vida de um de nós, e tire aquele homem, aquela criança, aquele adolescente das mãos do inimigo. Então pense nisso. O que você está semeando? Se você semear bênçãos, você vai colher bênçãos. Se você semear tristeza, você vai colher tristeza. Se você semear aborrecimentos, você vai colher aborrecimento. E tudo que você faz aqui nessa terra, pode ter certeza que de uma forma ou de outra será cobrado. A consequência vai vir. Deus vai te perdoar, Ele vai sim, mas a consequência do teu pecado você vai pagar. Então pense sempre nisso. Quando você estiver pensando em alguma coisa errada, alguma coisa que não agrada a Deus, que não agrada a seus pais, pense nisso. Meu pai não vai se agradar e Deus também não vai se agradar. E eu estou semeando uma coisa que vai me trazer um problema lá na frente. Cai fora disso, querido. Adora a Deus, adora a Deus. Uma coisa importante também, você tem que ser generoso. Por que a generosidade? Hoje é incrível, muitas vezes a gente vê adolescentes dentro da igreja, e jovens, até adultos, até pessoas que dizem crente, mas a generosidade dele foi longe, passa bem longe. Ele anda sempre em espírito, mas não tem generosidade. Ele anda sempre em espírito, mas não tem um amor. Ele anda sempre em espírito, mas não fala com Deus, entendeu? Ele fala que está em espírito, mas na verdade a cabeça dele, o caminho dele não tem nada a ver com o que a gente está trilhando. Então é importante o quê? Você, além de ter o amor de Deus, além de ter o Espírito de Deus, você tem que ser generoso, você tem que ser amável, você tem que amar, você tem que se doar pela vida do teu próximo. E é muito importante que vocês, como adolescentes, tenham isso na formação do caráter de vocês. Acreditem, Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua vida. Você foi feito, foi criado, está aqui nessa noite porque você vai fazer a diferença nessa terra. Você será a diferença nessa terra. Só quem crê que vai ser a diferença, você dá uma glória a Deus aí. Louvado seja Deus. E a visão de longo alcance, nós temos que viver, ter uma visão. O que você vai ser quando você estiver com seus 30 anos, seus 40 anos, seus 50 anos, se você for pai, você for avô, você for pregador da palavra de Deus, você for um cantor evangélico, o que é que você vai ser? Qual é a sua visão para esse futuro? Qual é a visão que você tem? Hoje, querido, nós estamos cansados, eu pelo menos tenho visto aí, até porque a gente participa de muitos eventos na igreja e tal, e você vê muita coisa, que se você não estiver firme na rocha que é Jesus Cristo, você cai. Entendeu? Por que isso? Porque são muitas coisas contaminando o reino do Senhor. É muitas coisas contaminando a igreja do Senhor. E você, como jovem, como adolescente, você tem que pensar: eu quero ter a bênção de Deus sobre a minha vida. Eu quero ser bênção para os que vêm após mim. E para você ser bênção para os que vêm após você, você tem que pensar a longo prazo. Pense: o que eu vou ser daqui 5 anos na igreja? Como é que eu vou ser? Como é que eu vou me comportar para me chegar a ser um pastor, um evangelista, um presbítero, um pregador da palavra do Senhor, um missionário? Porque hoje, assim, tem muita gente querendo ser missionário, mas lá nos Estados Unidos, ser missionário lá na Europa, onde a vida é muito boa, a vida é muito bela, mas ninguém quer ser missionário lá na África, e muito menos quer ser missionário perto da sua casa. Quantas almas, quantas vidas você já evangelizou? Quantos amiguinhos teus, ou quantas pessoas você já ganhou para Jesus este ano?
Porque hoje é incrível, a gente fez uma pergunta esses dias na igreja e o pastor perguntou de propósito, o pastor de fora veio e perguntou para nós: quantas almas vocês já ganharam para Jesus este ano? E aí ficou todo mundo assim, meu Deus. Aí você levanta a mão, quem ganhou uma alma para Jesus? Aí ficou aquele silêncio total. Você sabe por quê, querido? Porque nós estamos somente clamando a Deus, pedindo bênçãos, pedindo alegria, pedindo a graça de Deus, mas nós não estamos sendo generosos com os nossos vizinhos, com os nossos amigos. Nós temos que sim falar do amor de Deus para ele. Ele vai te criticar, mas você é bobo, mas você falou. Você tem que falar, porque é só assim que um dia, na hora que ele tiver um aperto, Deus pode colocar ele numa moinha lá, ele vai lembrar: poxa vida, um dia aquela irmã me disse, aquela pessoa me disse que Jesus podia fazer um milagre na minha vida. É só através dessa palavra que ele vai lembrar, é só através disso que ele vai fazer. Se nós não formos, não tivermos a visão de sermos missionários, de sermos um pregador, de sermos realmente alguém ganhador de alma para Jesus, nós não estamos fazendo a vontade de Deus, porque a Bíblia diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Você tem que ir fazer um ide, o evangelho do Senhor. E infelizmente muita gente não é preparado para ir fazer isso. Muita gente, muitas das igrejas, muitos dos nossos dias de hoje, os adolescentes às vezes se perdem. Por quê? Porque não teve quem chegou para ele e falou: olha, você tem que falar de Jesus, você tem que ganhar uma para Jesus por pelo menos uma por mês, porque no final do ano, se nós fizermos isso, essa igreja não vai caber mais aqui. Nós vamos ter que comprar o terreno do lado, comprar casa, vamos também uma grande catedral, porque Deus tem o poder de fazer isso, querido. Pode ter certeza que Deus tem o poder para fazer isso. E depende de nós, depende de cada um de nós ganharmos uma alma para Jesus. Será que você que está aqui hoje já colocou na tua mente, no teu coração, esse desafio de ganhar pelo menos uma vida para Jesus esse mês? Coloque isso, você pode ter certeza. Se você ganhar uma vida para Jesus esse mês, no mês que vem Deus vai te dar uma grande vitória, uma grande bênção. Você vai ver só o que é colocar tesouros na mão de Deus. Porque o maior tesouro que Deus tem é as nossas vidas, querido. É as vidas que você retira lá do inferno, que você arranca das mãos do diabo e mostra para ele que Jesus é a salvação. Porque foi para isso que ele veio. Ele morreu na cruz para salvar a cada um de nós, para que nós fôssemos multiplicadores dessa graça, multiplicadores dessa bênção. Então vocês, como adolescentes, como jovens, pensem nisso. Aleluia. E viver com alegria no coração. O jovem tem que ser alegre, o jovem tem que ser dinâmico. A criança, ela vai crescendo, ela tem que ter alegria, ela tem que viver a alegria do Senhor, ela tem que ter alegria na sua casa, ela tem que ser alegria lá na escola. Jovem triste é jovem problemático. Pode ter certeza. Um jovem triste é um jovem que vai ter problema por muitos anos. Muitas vezes vai se tornar um adulto problemático, uma mulher ranzinza, um homem chato. Você entendeu? É isso que vai acontecer. Então você tem que ter a alegria do Senhor. Nunca perca a oportunidade de colocar um sorriso no seu rosto. Nunca. Entendeu? Nunca. Você tem que lembrar o seguinte: a sua vida é dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é como um vinho novo. A cada dia ele está do nosso lado. É um vinho novo para a nossa vida. E onde tem um vinho novo, tem que ter alegria, tem que ter sorriso. Tem uma gargalhada aí, tem glória a Deus. É aquilo que Deus tem pensado na sua vida. Aleluia. Uma coisa importante: aproveitar a vida com toda a sabedoria. A sabedoria do Senhor é a nossa força, é a alegria dele que vai mudar a nossa vida. Você nunca pode deixar de ter a sabedoria do Espírito Santo. E só tem um jeito de você alcançar essa sabedoria do Espírito Santo: é lendo a palavra do Senhor, é glorificando a Deus, é participando da tua igreja, é fazendo a tua igreja se movimentar, é estar do lado do pastor. Pastor, vamos fazer? Vamos. O pastor fala: vamos fazer. Vamos fazer uma conversa de adolescente, já está feito. Vamos fazer um culto de adoração. Vamos lá adorar a Deus. Prepara aquele melhor hino que você tem. Chama os músicos, chama os rapazes para tocar e faça um hino de adoração ao Senhor. Porque é assim que Deus vai fazer uma grande obra na vida tua e na tua igreja. Glória a Deus. Nós temos, queridos, só como exemplo, grandes jovens. Vou falar de alguns aqui, são grandes jovens que você tem. E durante o período que eles foram jovens, eles adoraram a Deus, andaram nos caminhos do Senhor, se tornaram grandes líderes, se tornaram grandes homens, grandes mulheres de Deus. Podemos falar de Moisés. Moisés foi um jovem, ele andou, foi treinado, foi instruído lá no Egito, mas ele não era do Egito. Ele era um homem de Deus, ele era um Israel de Deus. E o que aconteceu com ele? Mesmo jovem, ele saiu do Egito, foi lá, matou um cidadão lá, e Deus pegou ele lá e falou assim: ó, vai lá e tira o meu povo do Egito. Por quê? Você acha que Deus quer só jovem certinho, só adolescente bonitinho, só adolescentezinho que anda na linha direitinho?
Deus quer tratar com aquele homem que está meio torto, com aquele homem que está meio largado. Por quê? Deus quer tratar com essas pessoas. Os valentes de Davi não foi nenhum homem bonzinho, não foi nenhum juiz, não foi nenhum advogado, foi homens que não prestavam para aquela sociedade. Eles se tornaram valentes de Davi. Hoje nós temos aqui jovens abençoados, pessoas com caráter de Deus, que tem Deus na vida e que podem fazer muito mais que aqueles homens. Então, com Moisés, foi um dos jovens, pode considerar um dos maiores líderes que Deus colocou nessa terra e que fez a maior diferença na época dele. Por quê? Ele foi lá, resgatou os israelitas do Egito e trouxe eles para serem o Israel de Deus, a cidade que Deus prometeu para eles. E nós, e vocês, querem ser também como Moisés, querem ser também como Josué, querem ser também como homens que realmente fizeram a diferença na terra? Andem nos caminhos do Senhor. Isso serve para toda a igreja. Ande para os caminhos do Senhor. Não deixe a cada dia de adorar a Deus, mas sempre lembrando que a palavra dele é a luz para os teus pés. É só Ele, querido, que pode fazer a sua vida mudar. É só nele que nós temos alegria. O crente não vai ter alegria lá fora, por coisa nenhuma que o mundo vai propiciar. A nossa alegria não está no nosso carro, não está no nosso emprego. A nossa alegria está em Deus, está no Senhor dos Exércitos. É Ele que pode dar alegria com abundância. É Ele que pode nos trazer as bênçãos do Senhor. É somente Ele que pode realmente mudar as nossas vidas e nos fazer a diferença nessa terra. Josué foi um grande jovem, porque quando ele estava com Moisés sendo líder, ele nunca foi rebelde contra Moisés. Ele nunca duvidou, ou ele nunca fugiu, ou ele nunca discordou do que Moisés mandava ele fazer. Sempre que Moisés falava, ele estava lá. Quando Moisés foi escolher os líderes, foi um dos líderes que ele escolheu, foi Josué. E o que aconteceu com Josué? Foi ele que Deus determinou para entrar com o povo na terra. Isso é uma coisa linda. Você imagina o seguinte: Moisés, com aqueles anos todos de vida, trabalhando para Deus, fazendo a obra que o Senhor queria que ele fizesse, e chegou no final da vida dele e Deus falou assim: olha, Moisés, você vai ver a terra, mas não vai entrar na terra. Por quê? Porque um dia, num momento de ira, ele se revoltou contra Deus e fez algo que Deus não queria que ele fizesse. Deus o perdoou? Claro que perdoou. Tanto é que ele conduziu o povo até a entrada quase a entrada da cidade, mas Deus não permitiu que ele entrasse na cidade. Isso é o quê? Isso é uma consequência. Aquilo que você semear, você colherá. Então, se você semeia lá atrás um problema, pode ter certeza que a consequência dele vai vir para você. Agora, quando você obedece a Deus, quando você está no caminho do Senhor, quando você faz a vontade dele, você com certeza entrará na terra prometida que Deus tem para você. Sempre Deus vai te dar aquela vitória que você tem, e você tem que alcançar, porque Ele é fiel. Ele jamais vai fazer a palavra dele voltar atrás, nunca vai voltar atrás da palavra do Senhor. Sempre Ele vai estar fazendo o melhor para a tua vida. Temos também uma mulher chamada Débora na Bíblia, que foi uma grande mulher de Deus, foi uma juíza, né? Uma profetisa do Senhor, uma mulher abençoada, uma mulher que mudou a história dela. E hoje Deus quer fazer de você também adolescente, você mulher de Deus. Deus quer fazer de você uma grande mulher. Deus quer fazer de você uma grande profetisa do Senhor, porque nessa terra está precisando de profetas, mas profetas sérios, profetas que tenham vida com Deus, profetas que tenham intimidade com Deus, porque profetizar hoje virou uma profissão. Imagina, eu às vezes fico em pé, mas pensei, gente, como é que pode? O cara coloca lá no Facebook lá, liga para o profeta tal, no número tal, que ele tem uma palavra para você. Peraí, como é que é isso aí? Ô irmão, eu estou ligando para você porque eu quero uma palavra. Peraí, crente, você é crente, você é profeta de Deus na terra. Você não precisa de ninguém para chegar até Deus. Você tem que dobrar o seu joelho, entendeu? E ficar com Deus. Por isso falta intimidade com Deus. Você tem que ter intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, quando surgir um problema na sua mente, na hora Deus vai estar falando contigo: ó, vai por aqui, ó, tá vindo um inimigo ali, pode por aqui, vem por aqui, passa por cima dele, eu vou te dar autoridade. Você precisa ter intimidade com Deus. Você tem que ser profeta de Deus. Então, jovens, homens de Deus, mulheres de Deus, não deixem de ser profetas de Deus, porque esse mundo precisa de profetas de Deus, profetas que tenham intimidade com Deus, porque é isso que Deus quer para esse tempo, nesse mundo. Deus também Esther libertou o povo, queridos, de uma morte iminente. Vocês lembram que houve um decreto lá, e quase, se não fosse ela como rainha, Deus colocou numa posição que Ele queria ela. Tirou uma mulher que era lá de longe, que não tinha nada a ver com aquele rei, e colocou ela como profeta de Deus, como rainha. Por causa disso, ela conseguiu livrar o povo da morte. Deus também está aqui hoje para colocar você para ser libertador, para você livrar o povo, os adolescentes que estão aí fora da morte. Deus tem uma grande obra na tua vida. Ele quer que você faça a diferença. E pode ter certeza, se você der lugar a Deus, Deus vai fazer a diferença na sua vida. Aleluia. E nós temos também grandes pessoas, grandes homens de Deus. Nós temos gente falando para a noite toda, que nós vamos ter grandes exemplos de pessoas que entregaram suas vidas para Deus desde pequeno
menino, temos ao Samuel, temos outras pessoas como Davi, como Daniel, são homens que Deus levantou ainda na adolescência, quando ele falou, fala Senhor que o teu servo ouve, naquela hora ele deu uma intimidade com Deus, Deus falava com ele a todo momento, e ele sabia, ele foi um dos grandes homens, que hoje inclusive é a causa de nós estarmos aqui, porque Deus usou ele no passado para mudar a história daqueles que viriam posterior, e hoje nós estamos aqui hoje, é porque Deus usou aqueles homens, usou aquelas pessoas para fazer essas obras, e para que nós víssemos o poder que há na mão do Senhor. E hoje Deus quer usar você que é jovem, você que é irmão, você que já é uma mulher de Deus, você que já é um homem de Deus, Deus quer usar você para fazer a diferença, para ser a diferença nessa terra. E somente aquele que crê que Deus quer fazer a diferença, dá o glória a Deus, dá o aleluia aí. A língua estranha nessa noite para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Queridos, é muito importante que nós foquemos nos jovens, foquemos nessa juventude, foquemos nessa geração, porque Deus tem obras grandes para fazer, e não vai ser muitas vezes através da minha vida, através da sua vida que já é um adulto, mas é através dele que é uma criança, através dele que é um adolescente, através dele que é um jovem, é através deles que Deus quer trabalhar para que esse mundo, para que esse país, para que essa cidade mude. E nós cremos que Deus, Ele tem grandes coisas para fazer. Eu adoro ao Senhor, porque nessa noite Deus me trouxe aqui, não para falar uma palavra de alegria, de muita glória a Deus, mas para falar com eles ensinamento, trazer para eles uma reflexão do mundo que eles vivem, da vida que eles estão vivendo, e se é esse mesmo caminho que Deus quer para você. Então eu digo para vocês nessa noite, creiam, Deus tem o melhor para a tua vida, e Ele fez você para fazer a